e moda. Uma relação simbiótica e, claro, é muito difícil falar de moda sem falar sobre arte e como essas duas formas de expressão influenciam uma a outra. Eu tenho aqui uma playlist só falando sobre vestidos marcantes da história da arte, falar sobre algumas vezes nos quais a arte inspirou quase que literalmente a moda. Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre arte e moda. Essa relação maravilhosa, quase que simbiótica, de influência mútua, de auto-inspiração. É muito difícil falar, né, de moda sem falar em arte, é muito difícil a gente falar em arte sem falar sobre moda, né, como uma das expressões, né, de valor artístico, como uma das expressões de manifestação artística, como uma das artes aplicadas, né, que se pode dizer assim, como a ourivesaria, o design de interiores, a arquitetura, o design de joias, a tecelagem e, claro, a moda também. Eu tenho aqui uma playlist sobre 9 vestidos muito importantes que aparecem na história da arte, uma playlist que eu inclusive adoro, aliás. Tem outros vídeos meus que falam aqui muito sobre a relação também da arte com a moda, os vídeos sobre o Klimt, por exemplo, são alguns deles, do Fragonard é outro, os vídeos sobre Renoir, porque eram artistas que davam muita importância à moda, davam muita importância ao que as pessoas vestiam, tinham um olhar assim antropológico, social sobre a moda como manifestação, né, de classe, como manifestação de expressão social, de individualidade, né, de decodificação de quem é aquela pessoa, de o que é aquela sociedade. Então, se vocês se interessam por esse tema, por essa relação, acho que vocês vão gostar desse vídeo. Mas antes da gente entrar, né, mais propriamente no assunto e nos exemplos que eu trouxe aqui para dar, não esqueçam de dar o like e se inscrever aqui no canal para que vocês sempre saibam quando tem novos vídeos, para vocês saberem quando novos vídeos estiverem saindo e para ajudar também o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, aqui temos alguns exemplos de momentos, né, nos quais a arte inspirou quase que literalmente ou bem diretamente a moda, ou momentos nos quais a moda prestou homenagem, às vezes quase que literal, a momentos também da história da arte. Então, vamos lá. Deus Supremo Maravilhoso Valentino e Bosch. Uma combinação que eu, particularmente, pensando em Valentino, pensando em seus vestidos maravilhosos de alta costura, também, né, aquela modelagem perfeita, aquele uso de tecido assim que deixa a gente babando, o vermelho, óbvio, aquela coisa sempre muito referente, né, muito latina, muito mediterrânea, sempre com um quê de sensual. Referência lá na Holanda, no norte da Europa, aquele país bem menorzinho, bem mais escuro que a Itália, protestante. Eu vejo muito da imagética católica no Valentino, mas vamos ver como é que foi que se deu essa colaboração entre muitas aspas, né? Porque o Bosch não estava colaborando, né? Não estava mais vivo. Que foi feita pelo Pier Paolo Piccioli, que é o designer principal da Casa Valentino no momento. E os trabalhos religiosos da Idade Média têm grande apelo sobre o seu imaginário, né? Digamos assim. No momento, e o ponto de partida de inspiração para ele, nesse momento aqui, foi a transição da Idade Média para a Renascença. E ele colaborou aqui com Sandra Rhodes e juntos eles criaram toda uma coleção, que foi a coleção de primavera de 2017. Ele queria fazer um link com a cultura punk do final dos anos 70 com o humanismo e a arte medieval. Ele encontrou a inspiração que ele queria, que ele estava procurando para fazer esse link, na pintura do Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas. Esse famoso pintor holandês foi um dos maiores representantes da Renascença, ali, especialmente, né, da Renascença do norte da Europa, ali durante o século XVI. E nessa pintura, né, O Jardim das Delícias Terrenas, que ele pintou antes da Reforma, ele queria retratar o paraíso, a criação da humanidade, a primeira tentação, né, o primeiro deslize aí com Adão e Eva, e depois o inferno aguardando os pecadores.
E no painel central, esse é um tríptico, né? No painel central, as pessoas parecem satisfazer os seus apetites. Planeta muito hedonista que só serve para as pessoas satisfazerem os seus prazeres. A iconografia do Bosch é muito surpreendente, né? Assim, ela é muito, não digo chocante, mas ela deixa assim, ela é impressionante pela sua originalidade e sensualidade. E toda essa pintura é interpretada como uma alegoria para o pecado. Na moda, essa pintura sempre foi muito popular, uma vez que muitos designers estavam encantados com os seus motivos, né? Ela tem assim muitas figuras, ela é muito literária, né? Ela conta uma história mesmo e ela tem muitas figuras, eras diferentes e estéticas diferentes. O Piccioli reinterpretou os símbolos de Bosch através de vestidos transparentes e fluidos, enquanto a Rhodes criou as estamparias românticas e os bordados com sutis referências à paleta de cores original. As cores foram definitivamente uma parte da mensagem que eles quiseram passar. Bastante a ver Dolce & Gabbana e o barroco de Peter Paul Rubens. O Rubens pintava mulheres como pouquíssimos e, segundo ele próprio, com amor, estudo e diligência. Ele criou a sua Vênus em frente ao espelho como o símbolo máximo da beleza. O espelho é o símbolo máximo, né, da beleza, da vaidade, da reflexão sobre o que é o conceito de belo. E aqui nessa obra, esse espelho acaba emoldurando essa mulher como um retrato, enquanto também enfatiza a nudez desta figura. E o espelho que Cupido segura para a deusa revela o reflexo de Vênus como uma representação do desejo amoroso e sexual. O Rubens, que foi um dos fundadores do Barroco, e o seu conceito, no qual ele dizia que cores são mais importantes que linhas, influenciou vários estilistas e designers, incluindo Dolce & Gabbana. O estilo barroco se desviava um pouco do espírito da Renascença, elegância, excitação e movimento. E aqui, o Domenico Dolce e o Stefano Gabbana queriam criar uma campanha que não apenas, né, louvaria o sensual, a sensualidade, mas também o lado romântico da beleza feminina. E para eles pareceu que Rubens era a mais apropriada fonte de inspiração. As criações desse super icônico, dessa dupla super icônica, acabaram se mostrando em grande harmonia com a arte do pintor flamenco. Nesta coleção, as modelos posavam com um ar assim de grande nobreza, né, de muito glamour, como se elas existissem de fato dentro de uma das pinturas de Rubens. O mais interessante também é que as escolhas de Dolce & Gabbana incluem a inclusão de modelos muito diferentes entre si, inclusive para promover o tipo físico que estava muito em voga naquela época, né? Porque é muito importante a gente lembrar que o padrão de beleza e o padrão de tipo físico mudou muito ao longo da história. Eu acho até que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Muito, né? Então, assim, o corpo ideal considerado hoje não quer dizer que sempre foi o corpo ideal. O corpo ideal da Renascença é muito diferente do que a gente tem hoje, do que a gente tinha o padrão da Renascença incluía até, né, uma barriguinha, um quadril largo e redondinho, a silhueta toda mais macia, mais mole, não tão musculosa, magra nem pensar. E aqui as figuras do Rubens, elas são assim, né? Inclusive a sua Vênus, a deusa da beleza, elas são redondas, elas são rechonchudas, elas são carnudas, elas têm que parecer um pouco uma fruta, né? Uma coisa assim gostosa de você morder, elas têm que ter muita textura, elas têm que ter tem que ser redondas, elas têm que ser voluptuosas. Então eles tiveram também o cuidado de botar modelos que remetessem a este modelo que era, modelos mulheres, né? A este modelo paradigma que fosse de acordo com o padrão daquela época, né? Não o padrão de quando a campanha foi feita, né? O padrão daquela época. El Greco e Cristóbal Balenciaga, dois grandes mestres espanhóis. Inclusive, há alguns anos atrás, eu vi
no V&A, lá em Londres, aquele museu maravilhoso, eu vi um dos que eu mais gosto, aliás, em Londres, porque muito por causa do foco, né, em artes aplicadas, em moda, em design, em artes decorativas, ourivesaria, e é um museu que tem uma parte fortíssima, né, o Costume Institute de moda, enorme, e eu vi uma exposição sobre o Balenciaga, e foi das coisas mais incríveis que eu já vi, assim, talvez na vida, realmente, assim. Eu sabia que ia estar tendo essa exposição, não sabia muito bem o que esperar, era uma exposição dificílima de entrar, tinha que comprar antes, com hora marcada, era uma burocracia, mas realmente, assim, a gente conhecia todo, né, o artesanato, o trabalho intelectual, a quantidade de pesquisa do Balenciaga, o tamanho das ideias, assim, dele, a sofisticação intelectual, filosófica. Foi uma das exposições, assim, mais emocionantes que eu já vi na minha vida, realmente, assim, muito, muito maravilhosa. Quem estiver indo a Londres, vale a pena ver essas exposições que o V&A faz na sua ala, né, na wing de moda, porque geralmente são assim maravilhosas, maravilhosas. O Balenciaga pode ser descrito como um verdadeiro mestre da moda que mudou completamente a moda feminina no século XX. Né, que transferiu, que traduziu a essência da história da arte espanhola na sua moda e nos seus designs. E uma enorme influência na carreira dele foi a Renascença espanhola. E ele muito frequentemente procurava inspiração na realeza espanhola e em membros do clero. E o Balenciaga transformou essas roupas, né, eclesiásticas e monásticas em roupas usáveis e em verdadeiras obras de arte. As inspirações foi El Greco. E a paixão do Balenciaga por roupas históricas, né, e pela história da moda é bastante óbvia nesse seu casaco, nessa sua capa de noite super extravagante de 1954. E ele tinha a visão e a habilidade de reinventar formas da moda contemporânea. Ele puro sempre foi considerado extraordinário por Balenciaga, uma vez que ele sempre preferia cores ousadas e de tons intensos, brilhantes. E a sua grande inovação aqui foi eliminar completamente a linha da cintura e usar formas muito fluidas, cortes simples e essas mangas muito poderosas, digamos assim. Fazendo isso, ele revolucionou a silhueta da mulher na moda moderna. Alexander McQueen e Gustav Klimt. Cores e a estética de Klimt há muito tempo vem sendo uma inspiração para a moda e para os designers de moda, né? Para qualquer lugar. Esse vestido preto com essa estampa dourada e que remete, né, muito diretamente, eu acho que inclusive cita, né, eu nem sei se remete a Fulfillment, de 1905, do Klimt. Eu acho que isso pode até ser considerado uma citação, né, diretamente. Essas formas geométricas abstratas e esses padrões, né, de mosaico em bronze e dourado incorporado aqui, que ele incorporou aqui ao seu design. E essa obra que eu citei, Fulfillment, de 1905, é uma representação de um casal que estava assim num abraço muito tenro, assim, né, muito carinhoso, que se tornou um símbolo de amor. O pintor austríaco é conhecido pelos seus dourados, mas também pelo encontro, pela mistura perfeita de abstração e cor presente em seus trabalhos. Todos esses mosaicos têm tons dourados muito ricos, com decorações caleidoscópicas, assim, ou que parecem derivadas da natureza, que têm um enorme impacto na moda. E essa pintura aqui é vibrante devido ao contraste das formas geométricas nas roupas dos dois amantes. A do homem inclui quadrados pretos, brancos e cinzas, enquanto os da mulher são decorados com círculos ovais e temas florais. Dessa forma, o Klimt está falando sobre as diferenças, ao mesmo tempo que é o encontro entre o masculino e o feminino. Outra maravilhosa, se a gente teve o encontro de dois grandes espanhóis, aqui a gente tem de dois grandes franceses, Christian Dior e Claude Monet. O impressionismo e um dos maiores pintores franceses de toda a história da arte, Claude Monet deixou para trás um legado artístico simplesmente gigantesco. Usando a sua casa e os seus jardins de Vernis como inspiração, o Monet capturou e representou
paisagem natural em muitas de suas pinturas. Especificamente, na pintura chamada The Artist's Garden at Giverny, o Jardim do Artista em Giverny, ele conseguiu manipular a paisagem natural de acordo com as suas necessidades. O contraste entre o marrom e o tom vibrante das flores é o que faz e dá tanto poder a essa cena. Seguindo esse mesmo espírito, Christian Dior causou assim uma comoção no mundo da moda que ainda é sentida hoje. Em 1949, ele fez uma coleção de alta cultura, obviamente para a temporada de primavera-verão, e um dos destaques dessa coleção foi o super icônico Miss Dior, o vestido Miss Dior, inteiramente bordado. Imagina o trabalho que deve ter sido fazer isso. Imagina o trabalho que foi isso ficar pronto e o nível de artesanato, o nível de costura que é necessário fazer uma coisa dessa. Inteiramente bordado com pétalas de flores em diferentes tons de rosa e violeta. Meu Deus! O Dior aqui ilustrou perfeitamente o encontro desses dois mundos, da arte e da moda, e levou essa estética do Monet para de uma forma funcional, né? Ele deu uma funcionalidade para essa estética do Monet, aplicando ela no seu vestido. Aquela que eu acho que é a colaboração talvez mais famosa de todos os tempos, Yves Saint Laurent e Mondrian. O Mondrian foi um dos primeiros artistas que pintou arte abstrata ainda no século XX. Nascido na Holanda em 1872, ele começou um movimento de arte chamado The Still. O objetivo desse movimento era combinar arte moderna e vida. E esse estilo, que também era conhecido como neoplasticismo, era uma forma de arte abstrata através do qual, usando somente princípios geométricos e cores primárias, como vermelho, azul e amarelo, combinados com neutros, preto, branco e cinza. O estilo inovativo do Mondrian do início dos anos 1900 fez com que alguns estilistas replicassem esse tipo puro de arte abstrata. E um grande amante das artes, o designer francês Yves Saint Laurent incorporou as pinturas de Mondrian nas suas criações de alta costura. Mondrian veio quando ele leu um livro sobre a vida do artista que foi dado a ele de presente pela sua mãe no Natal. Yves Saint Laurent até disse uma vez: o Mondrian é pureza e você não pode esperar mais nada da pintura. A grande obra-prima do século XX se chama Mondrian. E ele mostrou e materializou toda essa sua apreciação para o Mondrian na sua coleção de outono de 1965, conhecida como a coleção Mondrian. Inspirada pelas linhas geométricas e as cores ousadas do pintor, ele apresentou 6 vestidos chamados cocktail dresses, né, esses vestidos que não são longos, e deixou uma marca com o seu estilo icônico e influenciou toda a década de 60 em geral e a moda até hoje. Cada um dos seus vestidos Mondrian variava um pouquinho, mas todos eles tinham em comum aquele formato, a silhueta em A, né, que eles chamam A-line shape, né, que é aquela silhueta aberta assim embaixo, que iam até o joelho, que também não tinham mangas e que acredita-se que podem valorizar todos os tipos de corpo. Mais uma aqui, e essa aconteceu com os dois em vida, da Elsa Schiaparelli, uma mulher que eu amarei eternamente, não só pelo trabalho dela, mas porque ela criou o rosa pink, né, o Chap Pink, e o Salvador Dalí. E a Elsa Schiaparelli logo expressou o seu amor pelo mundo da moda. Desde muito jovem, quando ela nasceu, ela era de uma família aristocrática romana e muito cedo ela deixou óbvio o seu amor pela moda. Ela logo começaria a desenvolver o seu estilo revolucionário inspirado pelo futurismo, pelo dadaísmo e pelo surrealismo. À medida que a sua carreira avançou, ela acabou conhecendo, né, e ficando amiga, frequentando muitos surrealistas e dadaístas conhecidos, como Salvador Dalí, Man Ray, Marcel Duchamp e Jean Cocteau. E existiu essa parceria, essa colaboração entre ela e o Salvador Dalí. A sua estética e o surrealismo e todo o absurdo surrealista fez de Dalí o mais famoso pintor do movimento. As maiores colaborações na história da moda foi justamente essa do Dalí com a Elsa Schiaparelli.
surrealistas, a busca pela mulher ideal estava fadada ao fracasso, uma vez que o ideal só existia na imaginação e não na realidade. A intenção do Dalí, porém, não era retratar ou representar mulheres de forma realistas. Portanto, os corpos das mulheres do Dalí não são necessariamente os mais agradáveis esteticamente. A Elsa Schiaparelli queria experimentar com essa brincadeira de esconder e mostrar o corpo, dando uma ilusão de vulnerabilidade e exposição. O Tear Illusion Dress, esse vestido, tear no sentido aqui de rasgo, né? O Tear Illusion Dress foi feito com uma crepe de seda azul clarinho e a estampa foi desenhada pelo Dalí para referenciar mulheres em suas pinturas. Os rasgos revelam um tecido por baixo, né, como se fosse um forro, que era cor de rosa, e um rosa ainda mais escuro era revelado nos rasgos maiores, nos buracos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei essa pesquisa muito legal de fazer. Eu acho sempre legal a gente ver, né, esses diálogos da arte com outras formas de arte, Silvio Senso, com outras formas de arte, com outras linguagens. Esse aqui eu acho que é dos mais encantadores. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, deixem o like e peço, como sempre, a sugestão de novos temas e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!